programa Sem Edição na TV Faz para a gente conversar um pouquinho sobre a pedagogia social. A gente agradece você ter aceito o convite e deixamos você à vontade para os primeiros cumprimentos aí com os nossos internautas. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, internautas. É a primeira vez que eu dou uma entrevista assim. Então vamos ver como é que a gente se sai, né? Porque não sei. Professora, vamos começar falando um pouquinho de pedagogia, né? Porque a pedagogia social, mas antes de nós falar especificamente da pedagogia social, vamos pensar um pouquinho naquele internauta que às vezes não está acostumado com o termo pedagogia. O que é pedagogia? O que é um pedagogo? Então, a pedagogia, claro, né? Ela nasce a partir de um processo de cuidado, né, da criança. Historicamente, os gregos tinham isso como um processo de cuidar daquele que ainda precisa, né, aprender algumas coisas. No meio disso, né, para a gente não se alongar muito nesse histórico, aparece a palavra aluno, que é aquele sem luz. Então, o pedagogo seria aquele que traria a luz para essa criança, para esse aluno. Atualmente, a pesquisa que eu tenho feito dentro da terminologia, do conceito de pedagogia, me remete ao professor Libânio, a professora Maria Tereza Santoro Franco, a própria professora Selma Garrido Pimenta, que trabalha com o conceito de pedagogia como uma ciência que estuda a educação. Então, a pedagogia é a ciência que estuda o processo educativo, o processo da educação e, claro, tem um objeto, né, que é a educação, logicamente tem um método, né, a pedagogia vai ter a sua metodologia para estudar o processo educativo e, consequentemente, nós vamos, então, adentrando a um processo de elaboração do conhecimento científico dentro dessa ciência. Então, a pedagogia hoje, ela é vista dentro da escola, uma pedagogia escolar, mas não significa que ela seja uma ciência que estuda única e exclusivamente a escola, o processo educativo que acontece na escola, ou seja, o processo escolar. Ela estuda a educação. Em estudando a educação, nós hoje sabemos que a educação acontece em diversos espaços, em diversos níveis, em diversas modalidades, né? Temos aí hoje a educação à distância, né? Professora Suzete, é nessa linha dessa diversidade de campo da pedagogia que vai entrar a pedagogia social? Ela seria uma vertente? Sim, a gente pode considerar que seja uma vertente da pedagogia como ciência, a pedagogia social. A pedagogia social é um espaço, né, vamos dizer assim, um espaço, uma concepção de entender o processo da educação além do processo escolar, além do processo cognitivo. Porque a pedagogia conhecida, como a gente está habituado, a pedagogia da escola, ela lida com o processo cognitivo, então o processo de conhecimento do aluno. Esse processo de conhecimento ele está ligado exclusivamente à cultura científica, a cultura que os homens vão, né, elaborando. Mas nós sabemos que essa cultura ela não é só o conteúdo das disciplinas, mas ela também é um conteúdo da moral, um conteúdo da ética, um conteúdo dos valores, né, um conteúdo mais humano. E a pedagogia social está preocupada com isso. Então, o foco da pedagogia social não é
no cognitivo. Ela também vai usar no cognitivo, claro, né? Mas o foco dela é sociocultural, socioeducativo. As inter-relações, sim, você pode dizer que são as inter-relações e as inter-relações que acontecem entre as áreas de conhecimento, né? Então, geografia, história, português, inglês, matemática, física, química, educação física, o que for, né? Além disso, a moral, a ética, a estética, os valores. Então, é nesse contexto que a pedagogia social vai atuar, vai trabalhar, vai conceber, claro, meios, fins para elaboração desse processo educativo também. Professora Suzete, a gente observando, conversando com educadores, a gente percebe que esta questão da pedagogia social, ela ainda é nova no Brasil, né? Ela não é uma coisa assim amplamente divulgada, trabalhada, pelo menos na nossa região. Você tem toda a razão. No Brasil, ainda, a gente tem assim poucos estudos. Nós temos um grupo muito bom na Unicamp, na USP, me desculpe, na USP, inclusive é na USP que acontecem também, através desse grupo, acontecem também os encontros, os congressos de pedagogia social no Brasil. E tem a CIPS, que é um grupo internacional, e que no ano de 2012 nós tivemos o Congresso Internacional em Canoas, né, onde, enfim, você tem um encontro, então, das pessoas que estudam isso no mundo, né? Agora, no Brasil, isso vem sendo elaborado. Esse grupo que nós temos na USP é um grupo que tem trabalhado muito com a pesquisa, inclusive existem publicações, e se você entrar no portal de pedagogia social, tá? Você pode acessar o portal de pedagogia social, você vai abrir o portal e você vai entrar, você vai ter artigos, você pode ter acesso a outras informações, a informações mais aprofundadas disso que nós estamos comentando aqui. Mas ainda, Nara, como você diz, é pouco, né? Ainda nós precisamos estudar mais, precisamos fazer mais encontros e precisamos nos aprofundar mais nesse foco. O Sem Edição é um programa que entra toda terça-feira no ar. A ideia é estar trazendo para você, internautas, temas diversificados, discutindo coisas que venham de encontro ao seu interesse. Para isso, é preciso que você participe, mandando a sua sugestão de entrevista, o seu comentário sobre as entrevistas realizadas. Basta que você mande um e-mail para noticias@jornalfatos.com.br ou que você ligue para 3677-1781. Mais do que ser um programa de entrevista para você, ele quer ser um programa de entrevista com a sua participação, com você. Professora Suzete, da forma, às vezes, que a gente vê falar da pedagogia social, parece que ela é uma coisa muito distante da escola, que ela só acontece fora da escola. Isso é real? Isso não é real? Não é real, porque a educação acontece na escola, fora dela, com ela, sem ela, através dela. E a pedagogia social, logicamente, vai acontecer dentro da escola e fora dela. Com as diretrizes curriculares nacionais, as novas diretrizes para o curso de pedagogia, uma das coisas que vem assim fundamentando muito a pedagogia social e até uma possibilidade de formação para a pedagogia social é o que as diretrizes dizem ali, que você precisa, que o pedagogo
tem que ter uma formação que lhe dê condições de atuar também em espaços não escolares, né? Em contextos não escolares. Agora, esses contextos não escolares não limitam a pedagogia social. A pedagogia social serve também aos contextos não escolares. Assim como a pedagogia escolar, Nara, também faz, né, esse processo. Por exemplo, nós temos a penitenciária em Guarapuava. Lá nós temos professores, pedagogos, que trabalham com os aprisionados. Esse trabalho que eles fazem lá é um trabalho de pedagogia formal, é de educação formal, é uma pedagogia escolar, onde trabalha-se os conteúdos, matemática, história, geografia, etc. Certo? Então, a pedagogia escolar também pode estar em outros contextos que não só a escola. Eu dei esse exemplo, mas nós temos outro. A pedagogia escolar dentro dos hospitais, né? Então, nós temos até um órgão, um departamento na Secretaria de Estado, né, na Secretaria de Educação, que trabalha com isso, né? É uma pedagogia escolar que está dentro do hospital, né? E aqui em Guarapuava nós temos a professora Rosângela Wolff, que trabalha, né, nessa linha, a professora Gisele também trabalha nessa linha, né? Pois bem, isso então não significa que a pedagogia escolar ou a pedagogia social estejam dentro da escola ou fora dela, esta é para isso e esta é para aquilo. Não, a pedagogia é uma ciência que estuda o processo educativo e, como eu disse anteriormente, em qualquer espaço, em qualquer nível, em qualquer contexto. Então, não se pode limitar, né, uma ciência, assim como a psicologia, por exemplo, né? A psicologia está dentro da escola? Pode. A psicologia está dentro do jornal? Pode. A psicologia está dentro do hospital? Pode. A psicologia pode estar dentro da administração? Pode. É a psicologia aplicada à administração, é aplicada a isso, é aplicada àquilo. Assim também a pedagogia, como uma ciência, será aplicada nos seus contextos e nos seus ambientes. Professora Suzete, para quem se interessar pelo tema, quiser aprofundar mais sobre a pedagogia social, o que você indica de referencial teórico? E aqui na região, né? O Unicentro está pertinho, nós estamos falando para os internautas do mundo inteiro, mas principalmente para os nossos aqui do Pinhão, de Reserva, próximos e muito próximos ao Unicentro, né? Uhum. Então, há algum foco de pesquisa no Unicentro, algum grupo, um trabalho? Aonde eu posso me dirigir se eu tiver vontade de aprofundar sobre a pedagogia social? Parece que vai ter algum curso nessa área? O que você sabe? Uhum. Então, uma das coisas que a gente pode, que eu já apontei, né, é o portal de pedagogia social que você pode acessar. Você também tem alguns livros que você pode, também estão na internet já, né? O livro é Pedagogia Social, tem o volume 1 e o volume 2, é deste grupo da USP, né? Então ali você vai encontrar excelentes autores, né? Os autores que estão trabalhando já há muito tempo nessa linha. Inclusive o primeiro volume, Nara, ele é muito interessante porque ele traz um panorama da pedagogia social em diversos países e inclusive no Brasil. Nomes que a gente possa citar. Aqui na Universidade Federal do Paraná nós temos a professora Evelci Monteiro Machado. Ela tem um núcleo de pedagogia social, inclusive foi fundado agora há pouco tempo, então é pertinho, né, aqui em Curitiba, está bem próximo. Nós ainda na Unicentro não temos nenhum grupo
até por conta de que eu estou afastada para o doutorado, mas assim que eu voltar, a gente tem um grupo, eu faço parte de um grupo de pesquisa na Unicentro e vou continuar fazendo, né? Então, é claro que a gente vai fomentar essa linha de pesquisa dentro do grupo que a gente já está, que a gente já faz parte. E, além disso, tem o professor, vocês podem procurar na internet, o professor Geraldo Calimã, que também trabalha muito com a drogadição, sociologia, essas questões, né, sociais que estão sendo identificadas agora, né, tá todo mundo preocupado com a questão da droga e tal, então ele já trabalha com isso há muito tempo no Brasil e seria interessante vocês buscarem também. E aqui, eu não sei se a gente vai ofertar aqui no Polo do Pinhão, como é que vai ser, mas nós estamos com um curso aprovado pela CAPES, é um curso de especialização e nós chamamos o curso de Intervenção Socioeducativa em Contextos Escolares e Não Escolares. O fundamento do curso é a pedagogia social, né? Então, nós vamos ter uma disciplina trabalhando com pedagogia social e depois disciplinas que estão afins, então, o problema da adolescência, as dificuldades do adolescente se tornar adulto, a questão da pedagogia hospitalar ou a pedagogia no hospital, a pedagogia na penitenciária, vamos ter uma disciplina também, enfim, são várias disciplinas que vão compor este curso e que a gente vai estar trabalhando com isso. Vai ser à distância, vai ser pela UAB, vocês têm polo aqui, né? Então fiquem de olho, né? Procurem lá no site da UAB, vejam aonde que ele vai ser ofertado, se for aqui no Pinhão, muito bem, a gente ainda não tem, assim, as escolhas são feitas a partir de uma programação que vai ser aberta agora em outubro, né? E aí que a gente começa a pensar em que polos isso será ofertado, mas em sendo à distância, você de repente pode procurar fazer, né, no polo Sim. onde esteja sendo ofertado. Mas existe sim possibilidades de você aprofundar o conhecimento, tranquilamente, né? Professora Suzete, o tema é extremamente interessante, né? Até porque a gente percebe que é uma coisa que tem chamado a atenção dos educadores, que está posto, mas o nosso tempo, infelizmente, é menor do que o interesse, né? A disponibilidade. Então a gente vai terminando por aqui, deixando você aí livre para a sua despedida dos internautas e fechando também, professora, colocando para nós assim, o que você pensa, como é que você vê assim, que os pedagogos que estão na escola hoje, se ele tiver interesse pela educação, pedagogia social, o que é a coisa mais importante que ele tem que fazer? A primeira coisa é estudar, né? A gente tem que estudar, sentar, como eu sempre digo, né? Sentar a bunda na cadeira não é fácil, mas a gente tem que fazer isso, né? Buscar o conhecimento é elaborar o seu conhecimento, então não basta a gente ter muitas informações, mas a gente tem que trabalhar com essas informações, tornando essas informações conhecimento. E para isso é necessário que a gente aprofunde, estude, debata, discute, participe de grupos, participe de encontros, né? No Educere agora, em Curitiba, vai ter uma mesa redonda sobre pedagogia social, inclusive que a professora Evelci vai coordenar junto com o professor Geraldo Calimã, que já confirmou sua presença. Então, participar disso e identificar essas possibilidades da gente estar junto, né, fazendo junto. A pedagogia social tem muito disso, tem que fazer junto com fulano, ciclano, beltrano, diversas áreas. A questão da interdisciplinaridade que você identificava é muito importante. A gente precisa do assistente social, do pedagogo, tudo isso, daquilo, né, todo mundo junto, psicólogo, sociólogo, antropólogo, etc. Né? E, enfim, eu espero que todos vocês possam acessar. Coloquem no Google Pedagogia Social, já vai aparecer uma porção de coisas. Quiserem colocar meu nome também, aparecem alguns artigos que eu já publiquei, que estão lá, postos. E fiquem à vontade.
para me mandar um e-mail, para discutir, né? E assim a gente vai criando uma rede e a gente vai aprofundando, tá? Muito obrigada. Sem Edição fica por aqui, com a certeza de contar com você na próxima terça-feira, onde, por sinal, estaremos conversando sobre planejamento familiar. Até lá, internautas!